A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você, que tirou um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal. E eu tenho uma palavra aí em nome do Senhor Jesus poderosa aí para sua vida nesse dia de hoje, né? Que se encontra lá no livro de Tiago, do seu capítulo 1, em nome do Senhor Jesus, né? Antes de estar lendo a carta aí de Tiago, né? Do seu capítulo 1, eu gostaria de estar falando para vocês, né? Um pouco sobre esse livro de Tiago, né? Em nome do Senhor Jesus. O pano de fundo, né, desse livro de Tiago, né, ela foi escrita provavelmente em Jerusalém, onde Tiago trabalhou como pastor. O propósito desse livro, né, Tiago escreveu essa carta a fim de oferecer conselhos práticos e pastorais para os cristãos judeus que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Tiago estava ciente do problema que os seus leitores enfrentariam quando decidissem manter sua fé cristã em meio à perseguição. Ele ofereceu palavras de ânimo e incitou-os a focalizarem a vitória que certamente pertencia a eles. Além disso, forneceu conselhos práticos para unir os crentes, cuja comunhão estava ameaçada pela falta de amor, pelo discurso não cristão e por atitudes amargas. Para alcançar a maturidade espiritual descrita nessa carta, Tiago convocou esses crentes a desenvolverem sua fé, buscando a sabedoria de Deus. Ele os fez lembrar de que tinham uma escolha: poderiam ceder à tentação e sofrer as trágicas consequências, ou permanecerem firmes e experimentarem a maturidade da sua fé por meio da aceitação das provações que inevitavelmente viriam. Tiago confirmou que essa última atitude produziria paciência, iria aperfeiçoá-los e os completaria como os cristãos. O tema principal dessa epístola de Tiago é como desenvolver uma fé perseverante. Oh, glórias, né? Que carta aí poderosa, né? Tiago, aí a gente considera, muitos estudiosos consideram aí, né, os livros de Tiago, as cartas, né, epístolas que Tiago nos deixou aí, né, como se fosse um provérbios, né, um livro de provérbios, só que no Novo Testamento aí, em nome do Senhor Jesus, porque ele é um conteúdo muito rico aí de ensinamentos e conselhos práticos aí, em nome do Senhor Jesus, né, pra gente aplicar aí na nossa vida aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo então o seu capítulo 1, que fala sobre os benefícios das provações, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera, e ser-lhe concedida. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oh, glórias, né? Que palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, poderosa, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Aí a gente se pergunta, né? O que será, né? Como assim, né? Ser feliz, né? Nas provações, né? Em nome do Senhor Jesus. Como se alegrar quando a gente está passando na provação, né? Em nome do Senhor Jesus, é muito difícil. Só que uma vez, né, a nossa fé confirmada, ela produz a perseverança, né? A nossa fé, tudo movido pela nossa fé, porque quando vem a provação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente, né, já sabe que vai obter vitória. A gente tem que ter essa certeza dentro de gente, porque a fé é tudo aquilo que a gente não vê. Então, muitas das vezes a gente não vê uma saída, né? A gente não vê uma solução para o nosso problema, né? A gente está sofrendo ali naquela prova, né? E muitos acabam se entregando à dor, se entregando ao sofrimento, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas não é esse o plano que Deus tem para nossa vida. O plano que Ele tem para nossa vida é que a gente venha perseverar, né? Independente da circunstância que a gente venha estar passando, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque a nossa fé, ela produz uma perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros,
fortes e maduros espiritualmente. A questão é o que as provações nos traz. A provação nos traz os benefícios de acordo com a vontade do Senhor, com a sua rica e santa palavra de Deus. As provações transformam o nosso caráter, nos traz fortalecimento, crescimento, resistência, nos traz fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O potencial, sempre eu costumo dizer, que o nosso potencial como cristão está relacionado diretamente com a nossa compreensão sobre o plano que Deus tem para nós. Precisamos lutar para alcançar os objetivos que somente Deus pode nos capacitar, nos dando sabedoria para alcançar. E temos que pedir a Deus não para nos tirar das provações, mas sim sabedoria para saber lidar com cada situação. Quando conseguimos isso, subimos uma etapa muito importante no nosso mundo espiritual. A sabedoria para nós, o cristão, é reconhecimento é o conhecimento da palavra, do reconhecimento da vontade de Deus. Ou seja, temos que reconhecer que Deus é soberano sobre tudo que faz, que tudo é permissão dele. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos? Quando estamos passando por momentos de provações em nossa vida, quando começam as lutas, as provações, quando estamos em uma situação difícil, a primeira coisa que a nossa carne pensa é em desistir, em fugir, seja de algo, de alguém, Mas, por exemplo, pode ser uma situação na igreja que nos entristece, alguma coisa que nos magoa, ou no nosso casamento, no nosso trabalho, mas precisamos entender que todos nós enfrentamos algumas lutas em algum determinado momento de nossas vidas. Mas mesmo assim, a primeira coisa que pensamos é: vamos divorciar, vamos se livrar desse casamento, Não aguento mais, não quero, vamos parar por aqui, Ah, não, vou sair da igreja, porque aqui pra mim não dá, não tô aguentando isso, Ah, vou largar esse emprego, não sei o quê. Sempre a gente, pensando desse lado, de desistir, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Só que não é isso que Deus tem para nossa vida, Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente se encontra em situação assim, nós temos que perguntar para Deus: Senhor, o que Tu quer que eu faça com essa situação? O que Tu quer que eu aprenda com essa situação? Em nome do Senhor Jesus. Precisamos estar sempre atentos à voz de Deus, à vontade dEle, que é sempre perfeita e agradável. Os planos dEle são maiores que os nossos, Isso que a gente precisa entender, em nome do Senhor Jesus, Quando estamos em provações, quando começam essas lutas, Nós estamos numa situação difícil, a primeira coisa, em nome do Senhor Jesus, quando estamos nessa dificuldade, a primeira coisa que a nossa carne, acaba pensando é em desistir, em fugir de algo ou de alguém. Pode ser uma situação na igreja que entristece, Algo no casamento. Todos nós enfrentamos, algumas lutas, em nome do Senhor Jesus. E a gente já pensa nisso, em sair da igreja, em se divorciar, sair do emprego, abandonar tudo, e desistir, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente tem que entender o que Deus, quer com a gente nessa situação. A fé, ela pode ser comparada como um músculo, que quanto menos a gente usa, mais atrofia e enfraquece. Mas quando a gente mais usa, a gente, em nome do Senhor Jesus, fica mais fortalecido, Em nome do Senhor Jesus. Então temos que usar a nossa fé, porque quanto mais a nossa fé é usada, mais fortalecida a gente vai ficar. E quando vier as outras provações, porque sempre a gente vai estar passando, em nome do Senhor Jesus, em provações, Porque Deus, Ele falou que teríamos muitas aflições, mas que Ele estaria conosco em todas elas, em nome do Senhor Jesus, E aí, em nome do Senhor Jesus, a gente pensa assim, quando a gente está bem fortalecido, a gente já logo pensa, Poxa, eu já passei por aquilo outro, isso daqui vai ser fichinha aí, em nome de Jesus eu vou passar também, porque Deus, Ele tá comigo, Ele tá na frente, tá no controle, Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa muito importante, meus irmãos, que a gente também aprende, com essa carta de Tiago também, com essa palavra aí, com essa epístola que Tiago nos deixou, é sermos firmes e constantes, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Porque a gente tem que
que ser firme e constante em tudo que a gente faz, porque aqueles que são inconstantes, né, fala ali, né, na carta de Tiago, que são inconstantes não vão alcançar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu costumo dizer sempre esse exemplo, né? Por exemplo, se um atleta, né, vai participar de uma corrida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ele parar no meio do caminho, como é que ele vai chegar no pódio? Como é que ele vai chegar, né, na linha de chegada e vai ganhar a medalha dele, né? Em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa trazendo para a nossa vida aqui espiritual, né? Se a gente parar e desistir, como que a gente vai receber a nossa bênção, a nossa vitória, né? Muitas das vezes a gente perde bênçãos, deixa bênçãos escorrer, né, pelo caminho, porque a gente desiste, a gente não persevera, né? E Deus, Ele quer que a gente venha ter aí, em nome do Senhor Jesus, perseverança e fé, em nome do Senhor Jesus, né? Que você venha ficar com essa palavra, né? Seja perseverante. Eu não sei o que você está passando nesse dia de hoje, né? Mas Deus, Ele sabe, Ele sonda, né, o meu e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então persevere, independente do que você esteja passando, persevere, lute pelo seu casamento, né? Permaneça onde você está, né? E dê o seu melhor aí para Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa aí o seu like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, para que mais vidas possam ser alcançadas, né? Porque somos instrumentos do Senhor aí, em nome